Neste sábado foi noticiado o avanço do Internacional na negociação com Alan Patrick, o meia que nesse momento é a contratação dos sonhos da direção colorada. Outro avanço que existe é em sondagens por um jovem lateral esquerdo que há pouco subiu das categorias de base. Tauan Lara é pretendido pelos maiores clubes da Europa, mas o Inter garante que não vai vender este jogador. A negociação por Paulo Autuori para ser coordenador técnico teve um resfriamento. Esfriou ao longo desse fim de semana, mas ainda se tem expectativa que ele possa ser contratado pelo Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado 26 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, neste sábado, onde muitas informações em relação a negociações aconteceram, mas também algumas definições sobre o futuro do Internacional ao longo dessa temporada, tá? Fim de semana de folga, um sábado de folga, os jogadores não apareceram no CT Parque Gigante, não irão aparecer também neste domingo, só se reapresentam na segunda-feira, onde aí dão continuidade, dão andamento ao processo de intertemporada que está sendo realizado no CT Parque Gigante. Reapresentação, aí mais uma semana, 10 dias de treinamentos até a estreia colorada na Copa Sul-Americana, que agora inclusive tem data definida. 6 de abril, às 9h30 da noite, o Internacional enfrenta a equipe do 9 de outubro, que não é 9 de outubro, é 9 de outubro, porque é em espanhol. O pessoal me corrigiu de maneira correta hoje à tarde. Essa partida acontece em Guayaquil, às 9h30 da noite, e o Internacional vai então estrear, retornar com suas atividades exatamente nessa partida. Inclusive, a Conmebol, ela divulgou toda a tabela agora desmembrada da Sul-Americana. O Internacional então estreia dia 6 de abril, uma quinta-feira, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, e depois vai pintar aí na tela a sequência de jogos do Internacional. A grande novidade é que o jogo contra o Guairenha, ele não vai acontecer na cidade de Villarrica, porque o estádio do Guairenha não comporta as condições mínimas exigidas pela Conmebol. Por isso o jogo foi transferido para o Defensores del Chaco, em Assunção. Então o Inter não vai precisar ir até Villarrica, uma cidade pequena, 75 mil habitantes, vai jogar em Assunção mesmo contra a equipe do Guairenha. Senhores, próximo assunto, e aí a gente já entra no âmbito das negociações. O Inter está avançando por Alan Patrick, o meia de 30 anos que é o principal objetivo da direção do Internacional nesse momento. É o nome mais sonhado nesse momento pela diretoria colorada. O Alan Patrick está no Shakhtar Donetsk, está suspendendo o seu contrato com o clube ucraniano e deseja retornar ao futebol brasileiro. O Internacional foi um dos clubes que demonstrou interesse. O empresário do Alan Patrick é um cara muito conhecido nos bastidores do Beira-Rio, o André Cury, empresário do Yuri Alberto, do Maurício, do Lisiero, do David, empresário do Praxedes. É um cara que tem muita abertura, portanto, na direção colorada. E o André Cury, em contato com a imprensa aqui do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje, disse que a negociação pelo Alan Patrick ela está caminhando, ela está evoluindo. O Internacional deverá ter, no mínimo, um contrato de empréstimo com esse jogador. Claro, se fechar. É no mínimo um contrato de empréstimo de 3 meses, mas com uma grande possibilidade de se estender, porque a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia e lá não tem perspectiva de retorno do futebol, pelo menos até o fim do ano. Então existe uma margem para que esse prazo de 3 meses, onde o Alan Patrick pode suspender o seu contrato com o Shakhtar, ele se amplie e aí ele possa ficar até o fim do ano no time que ele escolher jogar. E o Internacional de alguma maneira está evoluindo, está caminhando, avançando nessa tratativa. O grande ponto em relação ao Alan Patrick, a gente sabe, é o salário. É um jogador que ganha na Ucrânia algo em torno de R$1 milhão por mês. Aqui no Brasil teria que abrir mão de parte desse valor, porque o Inter não pagaria esse valor para o Alan Patrick. E é exatamente esse o tom das conversas que estão acontecendo entre o staff do jogador e também a direção do Internacional, mas se tem um certo otimismo hoje quanto à possibilidade do Alan Patrick jogar no Inter, e essa é a principal notícia em relação a transferências desse sábado. Uma outra, também relacionada a transferências, tá? Que surgiu inclusive na última sexta-feira. O empresário do Tauan Lara está confirmando sondagens em relação ao mercado europeu.
Real Madrid, Mônaco e Benfica são clubes que estariam interessados no jovem lateral esquerdo de 18 anos de idade que está treinando com o time profissional, mas não teve oportunidades nessa temporada com o Alexander Medina. É necessário pontuar algumas questões aqui. Para esse cara sair do Inter, o Taulara sair do Inter, os caras vão ter que botar muito dinheiro. Estilo Vinícius Tobias, que foi para o Shakhtar Donetsk por 8 milhões de euros. Para o Taulara aí, teria que ser algo parecido com isso, valores semelhantes a esse. Se tem sondagem e o Inter quiser vender, vai ser por um valor interessante. Mas o Inter, e é importante dizer isso, tem muita expectativa em cima desse atleta. Ele é tido como a principal joia no momento das categorias de base do Internacional. Não utiliza ele por entender que ele ainda está em processo de maturação, ainda está em processo de desenvolvimento. Ele vem treinando diariamente no CT Parque Gigante, mas lógico, tem 18 anos de idade, é um cara que não está pronto ainda, tem tudo a evoluir, pode ser um grande jogador, mas ainda está cumprindo algumas etapas do seu desenvolvimento, e por isso que o Internacional ainda não utilizou esse jogador. Uma última em relação a transferências que eu trago aqui é em relação a Paulo Autuori. Hoje o Pedro Oliveira, meu colega da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação de que o Paulo Autuori esfriou a sua negociação com o Internacional. Essa possibilidade de vinda do Autuori, ela esfriou um pouquinho. Na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, que foi quando estourou a possibilidade do Paulo Autuori ser contratado pelo Internacional, foi quando ele foi oficializado saindo do Goiás. O Meneghetti, Leonardo Meneghetti, também lá da Band, trouxe a informação de que ele não seria o coordenador técnico, de que ele mandou mensagens para os dirigentes do Inter dizendo que não ia sair do Goiás, acabou que ele saiu do Goiás. Então esse é um processo que está mais demorado do que talvez deveria ser. Quem está tocando essa negociação é o presidente Alessandro Barcelos. E há alguns impasses. Existem algumas questões que estão inviabilizando o acerto, a divulgação nesse momento. Significa que ele não vai vir? Não, não significa. É bem possível que essas arestas elas sejam aparadas, mas existem arestas, existem algumas complicações nessa negociação, tanto que a conversa ela esfriou. Pode esquentar ali na frente? Eu diria que deve esquentar, mas nesse momento esfriou e é isso que temos pelo Paulo Autuori. Para fechar, vamos falar de KTO. O Grêmio venceu por 1-0 a equipe do Ipiranga. Tá? Ontem eu coloquei aqui as apostas especiais do Campeonato Gaúcho. E eu apostei em uma odd 3.5 do Grêmio sendo campeão com gol do Diego Souza em algum momento. Se o Diego Souza fizer algum gol na partida de volta e o Grêmio for campeão, que está encaminhado nesse momento, eu joguei 20 pila, voltaria 64, uma coisa assim. Tá valendo a pena. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!